No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Afonso se entristece, mas celebra a oportunidade de Solange. Ele sempre soube que ela tinha um talento especial, e mesmo que sua partida para a Espanha o deixasse solitário, ele se orgulha de vê-la seguindo seus sonhos. Ela merece isso, pensa Afonso, enquanto observa a mala de Solange sendo fechada. Heleninha comenta com Eugênio sobre seu medo de falar em público, revelando inseguranças que a acompanharam por anos. E se eu gaguejar? E se ninguém prestar atenção em mim? Eugênio a conforta dizendo que todos têm suas inseguranças e que ela deve acreditar em si mesma. Renato pergunta a Odete se foi ela quem arrumou o trabalho para Solange. Foi uma conexão que fiz através da minha amiga em Madrid, responde Odete com um sorriso no rosto. Ela sempre foi talentosa, só precisava da chance certa. A conversa flui entre eles, mas Renato acredita que tem alguma coisa a mais nessa história. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. André avisa a família que viajará com Tiago e o pessoal da hípica. É uma oportunidade única de aprender mais sobre equitação, diz ele animado. A família o apoia, mas a ausência dele durante a viagem traz um sentimento de perda. Heleninha e Ivan se encontram em um café, onde conversam sobre os desafios que enfrentam. Você precisa se apresentar no próximo evento da escola, sugere Ivan. Eu sei que você consegue. Enquanto isso, Solange parte para a Espanha, levando consigo sonhos e esperanças. Maria de Fátima arma para se aproximar de Afonso, planejando uma estratégia para conquistá-lo. Ela sempre admirou Afonso à distância e vê essa como uma chance de mudar sua vida. Vasco perde o dinheiro da pensão do filho no jogo, uma derrota que o faz refletir sobre suas escolhas. Sardinha nota que Raquel tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima e começa a suspeitar de uma ligação entre elas, o que pode complicar ainda mais as relações na cidade. Solange, decidida a retomar o controle de sua vida, arma um plano audacioso para desmascarar Fátima e Odete Reutemann de uma vez por todas. O ponto de partida dessa virada surpreendente ocorre quando ela, ainda na Espanha, começa a desconfiar das verdadeiras intenções por trás de sua ida repentina ao exterior. O comportamento evasivo durante os telefonemas e o silêncio constrangedor de Afonso acendem o alerta na jovem, que passa a investigar discretamente. Um e-mail trocado entre executivos da suposta agência internacional onde ela trabalharia revela que seu nome nunca esteve em nenhuma lista de contratação. A sensação de ter sido usada como peça em um jogo cruel toma conta de Solange. Enquanto isso, no Brasil, Fátima se aproveita da ausência da rival para se infiltrar ainda mais no cotidiano de Afonso. Com ares de inocência, ela se oferece para ajudá-lo em tudo, do café da manhã às decisões profissionais, sempre se colocando como indispensável. Afonso, emocionalmente abalado pela distância de Solange e pelas manipulações de Odete, começa a ceder, mesmo que inconscientemente. Fátima, por sua vez, comemora silenciosamente cada pequena conquista, acreditando que seu plano está saindo conforme o esperado. Do outro lado da trama, Sardinha, que nunca simpatizou com as atitudes de Fátima, cruza com uma informação que muda completamente o rumo da história. Ao folhear um antigo dossiê da empresa, ele se depara com um documento que liga Raquel Acioli à jovem Fátima. Intrigado, ele procura Raquel para confirmar a suspeita, e a revelação vem como um choque. Raquel admite que Fátima é sua filha, mas implora para que Sardinha não conte nada a ninguém, pois teme que a verdade cause ainda mais destruição. O funcionário da Tomorrow, no entanto, não consegue manter o segredo por muito tempo. Sem conseguir digerir tudo o que descobriu, Sardinha marca um encontro com Solange por videochamada e conta tudo. A notícia cai como uma bomba. Solange fica estarrecida ao saber que Fátima mentiu sobre sua origem
que forjou toda a imagem de moça refinada e ainda está sendo protegida por ninguém menos que Odete Reutemann. A partir desse momento, a jovem decide que voltará ao Brasil e colocará um ponto final na farsa. Com os olhos cheios de lágrimas e a alma em ebulição, ela diz a Sardinha que dessa vez não haverá perdão. Chegou a hora de acabar com essa palhaçada, afirma, com um tom de voz que mistura mágoa e fúria. Determinada, Solange desembarca no Rio de Janeiro em segredo. Ela se recusa a avisar qualquer pessoa de seu retorno e entra em contato apenas com Sardinha, pedindo discrição total. Em uma mochila pequena, carrega apenas o necessário e algo inesperado, uma máquina de cortar cabelo. A simbologia por trás do objeto ainda é um mistério, mas deixa Sardinha intrigado e temeroso com o que Solange está planejando. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Fátima vive dias de glória. Com Odete aplaudindo sua desenvoltura, ela acredita que o caminho está livre para conquistar de vez Afonso. A vilã Mor, satisfeita, elogia a moça e traça metas ousadas, como o casamento entre ela e o herdeiro. É só uma questão de tempo até que Afonso veja que você é a mulher ideal para ele, diz Odete, com um sorriso frio e calculado. Fátima, mais confiante do que nunca, arma um jantar romântico para o rapaz, acreditando que aquele será o momento ideal para virar a chave do relacionamento. Durante esse período, Afonso se vê cada vez mais envolvido, embora um sentimento de culpa comece a rondá-lo. Ele se lembra dos momentos ao lado de Solange e sente que está sendo injusto com ela. Ainda assim, Fátima sabe manipular as palavras. Em tom sedutor e afetado, ela insinua que a tristeza de Afonso é causada por uma mulher que o abandonou para seguir carreira na Europa. Você merece alguém que fique, Afonso, alguém que esteja aqui por você todos os dias, diz, enquanto o toca no braço. O rapaz hesita. Seus olhos vagam em direção à porta, como se esperassem que Solange entrasse a qualquer momento. E de fato ela está mais perto do que eles imaginam. Escondida com Sardinha em uma ala desativada da mansão, Solange assiste, por meio de câmeras escondidas instaladas pelo aliado, cada passo de Fátima. A tensão é crescente. Ao ver a rival tentando beijar Afonso, Solange fecha os punhos com força. "É agora", murmura. Sem hesitar, ela sai de seu esconderijo, atravessa o corredor da mansão e abre a porta do quarto com um empurrão seco. A cena que se desenha diante dela a paralisa por um segundo. Fátima, vestida com um robe provocante, está muito próxima de Afonso. O clima é de sedução. Afonso, surpreso com a entrada repentina, se afasta. Fátima tenta disfarçar, mas Solange já viu o suficiente. "Então é assim que você conquista o que quer, Fátima? Usando mentira, engano e um bom decote?" Dispara Solange com os olhos marejados e a voz trêmula de indignação. Fátima tenta argumentar, mas Solange não a deixa falar. "Você se diz minha amiga, mas se comporta como uma inimiga. E você, Afonso, não consegue nem me olhar nos olhos?" Odete, ao ouvir o tumulto, aparece no corredor e tenta intervir. "Solange, não faça escândalos, querida. Vamos conversar civilizadamente", sugere, como se pudesse apagar o fogo com palavras. Mas Solange está determinada. Ela saca a máquina de cortar cabelo da mochila e a liga, emitindo um zumbido agudo que ecoa pelo quarto. Todos ficam em choque. "Você roubou minha vida, minha confiança e meu amor. Agora vai sentir o gosto da humilhação", afirma, avançando sobre Fátima. Em um movimento rápido e inesperado, ela segura a jovem pelos cabelos e começa a raspar uma mecha, cortando os fios diante de todos. O ato simbólico gera gritos, protestos e lágrimas. Afonso tenta intervir, mas Solange o empurra. "Você permitiu que isso acontecesse. Agora assista." Odete grita por segurança, mas Sardinha surge do outro lado e impede qualquer interferência. "Chega de manipulação, Odete! Está na hora de você pagar pelos seus atos também." Ele então revela que presenciou conversas entre ela e Fátima, tramando a ida de Solange para fora do país como parte de um plano.
Você achou que ninguém perceberia? Pois a máscara caiu. No meio de toda essa confusão, Poliana, escondido atrás da escada, ele grava parte da cena com seu celular. Assustado com o rumo dos acontecimentos, decide procurar Raquel. Ela precisa saber o tipo de filha que tem, sussurra para si mesmo, enquanto envia a gravação para o número da mulher. A atmosfera na mansão se torna insustentável. Fátima, com os cabelos parcialmente raspados, grita de raiva e vergonha. Odete tenta manter a pose, mas seu semblante revela o nervosismo. Solange, por outro lado, parece mais forte do que nunca. Seu olhar não expressa apenas dor, mas também libertação. Sardinha se posiciona ao seu lado, em sinal de apoio incondicional, e Afonso, calado, presencia o desmoronamento de tudo aquilo que acreditava ser verdade. A história ganha tons ainda mais sombrios quando documentos encontrados por Sardinha indicam que Odete desviava recursos da TCA para favorecer os negócios da família Reutemann. Uma nova camada de corrupção começa a se revelar, colocando a matriarca em xeque. Mas esse é apenas o começo do turbilhão que está por vir. César, que até pouco tempo vivia às custas de mulheres ricas e golpes mal disfarçados, vai desfilar de terno pelos corredores da TCA como o mais novo diretor. A reviravolta, digna dos maiores escândalos da alta sociedade, choca os funcionários, desestabiliza a cúpula da companhia e escancara o quanto os bastidores da TCA estão apodrecidos por dentro. Mas engana-se quem pensa que essa ascensão foi fruto de mérito ou talento. Por trás da nova fachada de executivo, esconde-se um esquema ardiloso, costurado com frieza e chantagem pela mente mais ambiciosa da trama, Maria de Fátima. Ela não quer só dinheiro, ela quer poder. E para isso, César se torna sua marionete em um tabuleiro de traições, manipulações e ameaças gravadas. Enquanto ele posa para fotos como novo líder de marketing, ela articula planos maiores, mira um casamento estratégico e ameaça derrubar quem se opuser ao seu avanço. O jogo virou, mas a qualquer momento tudo pode desmoronar. Quem poderia imaginar? O trambiqueiro César, aquele mesmo que já se envolveu em diversas armações ao lado de Maria de Fátima, finalmente vai dar a tão sonhada volta por cima. Pelo menos na aparência. Em uma reviravolta surpreendente da novela, o modelo picareta assumirá um cargo de prestígio como diretor na TCA, uma das empresas mais poderosas do Brasil. E claro, como tudo que envolve César e Fátima, por trás dessa ascensão meteórica existe uma armação muito bem costurada. A nova fase da novela mostrará César colhendo os frutos de mais uma das manipulações de Maria de Fátima, que, embora esteja no auge de sua ganância, começa a perceber que o dinheiro que conseguiu ao roubar a mala de Raquel não é suficiente para bancar o estilo de vida que deseja. Depois de tanto planejar sua fuga para o Uruguai ao lado de César, a vilã começa a repensar os rumos de sua vida. Fátima marcará uma reunião com uma corretora de imóveis para tentar comprar uma casa dos sonhos com o dinheiro da mala, o famoso $1 milhão. A personagem, porém, cairá das nuvens ao descobrir que essa quantia, que parecia grandiosa no começo, não serve sequer para dar entrada em uma das mansões que ela almeja. A corretora será direta ao apresentar os valores. Hoje em dia, com o dólar assim, esse valor dá para comprar uma boa casa, mas nada de ostentação. Chocada com a realidade, Fátima murmurará para si mesma, completamente frustrada. Que loucura, gente! Então não tá dando para fazer nada com $1 milhão. A partir desse momento, a ambição da vilã se acende mais do que nunca. Ela compreende que precisa se infiltrar ainda mais nos círculos do poder. E para isso, precisa abrir mão do plano de fuga com César, ao menos por enquanto. É então que ela traça uma nova estratégia: instalar César em uma posição de destaque na TCA. Assim, ele poderá servir tanto como um laranja quanto como um aliado de luxo. A ideia é fazer com que o ex-modelo assuma um cargo de fachada. Um daqueles que pagam muito bem, mas exigem pouco trabalho.
apenas para garantir uma boa fonte de renda enquanto ela trabalha para conquistar um objetivo ainda maior: se casar com Afonso Reutemann e garantir um lugar definitivo no topo da elite. Para conseguir isso, Fátima não medirá esforços. Usará as informações que descobriu em sua convivência com Marco Aurélio e outras figuras influentes da TCA para chantagear e pressionar os responsáveis pela empresa. Em uma conversa tensa com um dos executivos da companhia, ela jogará suas cartas na mesa. De diretor, claro, um cargo que ganhe muito e trabalhe pouco, e só para você não delirar, tipo, achar que pode não cumprir a sua parte do trato. Eu tenho tudo que a gente conversou hoje gravado, ameaçará Fátima, com o olhar frio de quem sabe manipular como ninguém. Ela sabe exatamente onde cutucar. Fátima descobriu que há documentos, áudios e conversas comprometedoras envolvendo alguns figurões da TCA. E ela não terá o menor pudor de usar tudo isso como moeda de troca para garantir o cargo de César. A vilã se tornará ainda mais perigosa ao perceber que sua ambição pode ser satisfeita não com dinheiro, mas com influência, e que usar pessoas como peças no tabuleiro pode levá-la mais longe do que imaginava. No dia seguinte, a TCA amanhecerá em choque. Entre cochichos e olhares desconfiados, funcionários se surpreendem ao ver César desfilando pelo saguão da empresa com um ar de superioridade que nunca teve antes. Usando um terno caro, cabelos penteados para trás e um sorriso confiante, o ex-modelo será anunciado como o novo diretor de marketing da empresa. Sim, exatamente ele, que até outro dia posava para catálogos e dormia no sofá de amantes ricas. Bom dia a todos. Espero que possamos fazer um bom trabalho juntos, dirá ele com cinismo, cumprimentando os funcionários que o olham com estranheza e incredulidade. Muitos se entreolharão, tentando entender como César, sem formação adequada ou histórico profissional relevante, conseguiu chegar tão longe em tão pouco tempo. Mas o novo diretor não estará nem aí para os cochichos. A essa altura, ele já terá internalizado o jogo da alta sociedade e se sentirá confortável em bancar o impostor desde que esteja sendo bem remunerado. Além disso, o plano de Fátima incluía mais do que apenas garantir um salário gordo para o amante. Ela também quer transformar César em um infiltrado dentro da TCA, alguém que possa repassar informações estratégicas e facilitar suas próximas jogadas. Enquanto César começa sua rotina de diretor de fachada, Fátima continua armando por fora. Ela mantém reuniões secretas, estuda contratos da empresa e busca saber detalhes da gestão de Marco Aurélio. Sua intenção é encontrar pontos vulneráveis, descobrir fraudes ou manobras que possam ser usadas como chantagem futura, sempre com César como seu cúmplice dentro da empresa. A entrada de César na TCA também começa a criar atritos com outros personagens. Ivan, por exemplo, ficará revoltado ao descobrir que o trambiqueiro ganhou um cargo tão importante sem passar por nenhum processo seletivo, sem qualificação e sem experiência. Ele confrontará os demais diretores e exigirá explicações, mas será silenciado com evasivas e ameaças veladas. Do outro lado, Raquel, ainda tentando se recuperar do baque de ter sido roubada pela própria filha, ficará abalada ao saber da nova posição de César. Para ela, é mais uma prova de que o sistema está corrompido e que sua luta por justiça e honestidade se torna cada vez mais solitária. Ela desabafará com Renato. É inacreditável. Enquanto a gente rala para crescer com honestidade, esses dois sobem pisando nos outros, e ninguém faz nada. A ascensão meteórica de César, no entanto, não será tão tranquila quanto ele imagina. Apesar do novo cargo, o modelo começará a sentir o peso da responsabilidade. Ele será colocado em situações que exigem conhecimento técnico e capacidade de decisão, qualidades que ele definitivamente não tem. Em reuniões importantes, tentará improvisar discursos com frases genéricas e clichês de autoajuda,
Mas logo perceberá que os executivos experientes não se impressionam com palavras vazias. Ao mesmo tempo, César começará a se sentir pressionado por Fátima, que exigirá cada vez mais relatórios, informações internas e documentos sigilosos. O modelo que entrou nesse jogo pela promessa de dinheiro fácil e prestígio, verá que está se afundando em um esquema muito mais complexo e perigoso do que imaginava. O medo de ser descoberto, preso ou até mesmo descartado por Fátima começará a corroê-lo. Enquanto isso, Maria de Fátima seguirá determinada em seus objetivos. Agora, com César como peça-chave dentro da empresa, ela planejará o próximo passo de sua escalada: o casamento com Afonso. Para isso, precisará afastar Solange de vez e se aproximar da família Reutemann, de maneira estratégica, usando charme, chantagem e, se necessário, novas mentiras. E assim, com César fingindo ser diretor competente e Fátima arquitetando suas jogadas nos bastidores, a TCA passará por uma fase turbulenta, onde ambição, corrupção e traição se misturam em cada andar da empresa. O público acompanhará uma das cenas mais dolorosas e surpreendentemente frias do relacionamento entre Afonso e Solange. O jovem Reutemann, sempre visto como íntegro e centrado, demonstrará uma faceta inesperada ao colocar um ponto final em seu namoro com Solange de forma direta e distante. O rompimento acontecerá justamente após ele passar a noite com Maria de Fátima, reacendendo uma chama com a filha de Raquel, que segue firme em seu objetivo de conquistar um lugar de prestígio ao lado do herdeiro da família Reutemann. Tudo começa com Afonso visivelmente desconectado. Após a noite intensa com Fátima, em que emoções confusas vêm à tona e uma antiga paixão parece ganhar novo fôlego, o publicitário começa a evitar Solange. Mesmo sem admitir verbalmente o peso do que viveu com a rival da namorada, ele se mostra introspectivo, confuso e emocionalmente distante. O contraste com o carinho e a lealdade que sempre demonstrou por Solange é gritante. Do outro lado do oceano, Solange, animada com as novidades de sua carreira internacional, percebe que algo está fora do lugar. Ela tenta animar a conversa por videochamada, contando sobre a proposta de uma nova campanha fotográfica no Ártico, feita por Alejandro, um renomado fotógrafo europeu. O Alejandro me convidou para uma campanha no Ártico. Não é demais? Diz, com um sorriso esperançoso, na expectativa de ouvir um elogio ou uma palavra de incentivo do namorado. Mas o retorno de Afonso é seco. Ele responde educadamente, mas sem brilho nos olhos, sem o entusiasmo de sempre. O clima pesa. A cena, embora marcada pela simplicidade do diálogo, transborda tensão. Afonso evita o contato visual com a câmera, passa a mão pelos cabelos nervosamente e desvia o olhar. O silêncio entre uma frase e outra se torna mais barulhento do que qualquer discussão. Solange percebe que há algo errado. "Você tá estranho, Afonso. Aconteceu alguma coisa?" Pergunta com a voz hesitante. É nesse momento que o filho de Odete Reutemann, com um tom quase corporativo, abre o jogo. "Aconteceu que eu acho que essa relação não tá funcionando, Solange." A frieza da fala, dita com voz contida e sem hesitação, contrasta com o calor e a história que o casal viveu até então. Solange engole em seco. Ela tenta entender. Pergunta se é por causa da distância, se ele está inseguro com o relacionamento. Afonso então reforça. "É isso. Eu não consigo mais manter esse namoro assim, nessa distância. E, sinceramente, eu torço por você. Torço muito. Mas talvez seja melhor cada um seguir seu caminho." Solange, ainda em choque, tenta manter a compostura. "Você acha que esse é o momento para a gente desistir?" Questiona, olhando para a tela como se quisesse alcançar o coração dele do outro lado. Mas Afonso já está decidido. O que Solange não sabe, ao menos por enquanto, é que o que realmente motivou esse rompimento abrupto não foi a distância ou a rotina diferente, mas sim a noite de amor com Maria de Fátima,
que mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. O público verá Fátima usando todo o seu charme para se aproximar novamente de Afonso. Ela fará um jogo de sedução sutil, aproveitando momentos de fragilidade do rapaz. Após o reencontro íntimo, ele se verá dividido entre a memória afetiva de Solange, que sempre esteve ao seu lado com doçura e paciência, e a intensidade explosiva de Fátima. Afonso, embora relutante, ficará impressionado com o que sente pela filha de Raquel, mesmo sabendo dos riscos que esse envolvimento representa. Já Solange sentirá o impacto da rejeição. Mesmo demonstrando maturidade, ao aceitar que o relacionamento não vinha sendo o mesmo, a jovem não conseguirá esconder a dor. Ela desligará a videochamada em silêncio, com os olhos marejados e um sentimento de abandono no peito. Do outro lado, Afonso fechará o notebook com firmeza, mas não sem sofrimento. Ele ficará alguns segundos encarando o reflexo da tela preta, como se buscasse ali alguma justificativa para o que acabou de fazer. Na sequência, o roteiro ainda mostrará cenas paralelas de Fátima sorrindo, satisfeita, ao saber que Afonso rompeu com a rival. Ela chegará a comentar com César, com quem ainda mantém contato às escondidas, que seu plano está funcionando. Agora ele está livre, César. E dessa vez, ele vai ser meu por completo. Você vai ver. Solange, por sua vez, decidirá permanecer no exterior por mais um tempo, jogando todas as suas energias no trabalho. Mas os dias se tornarão cada vez mais difíceis. Ela relembrará momentos ao lado de Afonso, as promessas, os planos, as juras de amor. O sentimento de abandono será agravado pela ausência de uma explicação real e honesta. Ela saberá, no fundo, que houve algo mais do que apenas o desgaste da distância. No Brasil, Afonso começará a sair com Fátima mais abertamente, embora ainda hesite em tornar o relacionamento oficial. Ele parecerá envolvido, mas sempre com um pé atrás, temendo que ceder demais a esse sentimento o afaste de seus próprios valores. Mesmo assim, a filha de Raquel o envolverá com promessas de um futuro juntos, de uma vida diferente, de uma mulher transformada. Eu mudei, Afonso. Tudo que eu quero agora é construir algo de verdade, ela dirá em uma cena repleta de intenções duvidosas. Enquanto isso, Solange receberá mensagens de apoio de Sardinha e Renato, que sempre acreditaram na sinceridade do sentimento entre ela e Afonso. Sei que dói, mas o tempo vai te mostrar que você merece algo muito melhor, dirá Sardinha em uma chamada emocionante com a jovem. A novela, então, mergulhará ainda mais fundo na tensão emocional, no jogo de manipulações e nas reviravoltas sentimentais envolvendo Afonso, Solange e Fátima, com consequências que afetarão todos ao redor. Com o rompimento oficializado, Afonso tenta seguir sua rotina, mas sente o peso da escolha feita. Mesmo envolvido por Maria de Fátima, há momentos em que sua mente vagueia para Solange, para o carinho sincero e para os planos interrompidos bruscamente. Ele tenta se convencer de que tomou a decisão certa, mas a frieza com que encerrou o relacionamento começa a corroer sua consciência em silêncio. Enquanto isso, Fátima começa a se sentir mais confiante do que nunca. Acreditando que conquistou de vez o herdeiro da fortuna Reutemann, ela passa a circular pelos ambientes mais nobres com ares de vitória. Começa a usar roupas mais sofisticadas, se apresentar como namorada de Afonso em eventos sociais e tenta se aproximar ainda mais de Odete. Do lado de Solange, a ferida ainda está aberta. Ela tenta manter a postura profissional, posar para fotos com sorrisos ensaiados, participar de eventos internacionais com a mesma leveza de antes. Mas tudo soa forçado. O coração da jovem está quebrado, e a ausência de explicações sinceras por parte de Afonso a atormenta mais do que o próprio fim do relacionamento. O que Solange ainda não sabe é que uma revelação bombástica está prestes a surgir. Em breve, uma informação sobre a noite entre Fátima e Afonso chegará até ela por meio de uma fonte inesperada.
E essa revelação poderá mudar completamente sua percepção sobre o término e reacender feridas que ainda nem começaram a cicatrizar. Enquanto isso, Maria de Fátima seguirá com seu jogo de sedução e poder, ignorando os sentimentos feridos que deixou para trás. Mas o que ela também não espera é que o passado e suas mentiras comecem a bater à porta, colocando em risco tudo o que ela conquistou até aqui. Maria de Fátima finalmente atingirá um de seus maiores objetivos: fisgar Afonso Reutemann, o herdeiro da poderosa Odete Reutemann. E ela conseguirá isso com um plano meticuloso para afastá-lo de Solange, sua principal rival e verdadeiro amor do rapaz. Tudo começará quando Maria de Fátima perceber que Afonso está vulnerável. O fim do namoro com Solange, provocado por uma série de armações da vilã, deixou o rapaz desorientado, carente e com o coração partido. Fátima soube jogar com o momento certo, usando charme, sedução e palavras doces para se aproximar do jovem milionário. A cena que marca a virada na relação dos dois será intensa e repleta de subtexto. Afonso ligará para Fátima, demonstrando interesse em revê-la, e a jovem, que estará acompanhada de César, não esconderá a satisfação ao ver o nome do ricaço na tela do telefone. "É o Afonso", dirá com um sorrisinho provocador, fazendo questão de atender a ligação diante do amante apenas para provocar ciúmes. César, impotente diante da manipulação da parceira, ficará furioso, mas não terá coragem de impedi-la. Com um vestido provocante e perfume envolvente, Maria de Fátima irá correndo até a mansão de Celina, onde Afonso estará à sua espera. O encontro será tenso e cheio de expectativa. Quando entrar no quarto, ela hesitará por um momento. "Ainda não sei se eu devia ter vindo, mas quando você ligou, eu não consegui dizer não", dirá, com a voz baixa e carregada de insinuação. Afonso, encantado, responderá: "Que bom, eu estava com saudades." O clima esquentará rapidamente. Afonso se aproximará e segurará o rosto dela com delicadeza. Fátima fingirá estar surpresa, mas logo corresponderá ao toque. Os dois se beijarão intensamente, e ele começará a desabotoar o vestido da moça, que permitirá o avanço, entregando-se à situação com um ar de vitória nos olhos. A sequência da noite de amor será exibida com sensualidade, mas sem excessos. Fátima será mostrada sorrindo enquanto se deita na cama ao lado de Afonso, que adormecerá em seus braços. O olhar da vilã será de conquista e domínio. Internamente, ela terá um delírio romântico, imaginando-se casada com o bilionário, vestida de branco, entrando na igreja, paparicada por jornalistas e bajulada pela alta sociedade carioca. A fantasia tomará conta da mente da filha de Raquel por alguns instantes, até que ela despertará com o ronco leve de Afonso ao seu lado. A realidade será ainda mais satisfatória para ela. O plano funcionou. Afonso está agora enredado em sua teia. Fátima se levantará devagar, recolherá suas roupas espalhadas pelo quarto e, com cuidado para não fazer barulho, sairá pé ante pé pela mansão. Na calçada, sob a luz de um poste, Fátima colocará os saltos altos e abrirá um sorriso. Ela estará mais convicta do que nunca de que nasceu para vencer. Sem olhar para trás, seguirá de volta para casa, já arquitetando o próximo passo de sua estratégia para se tornar uma Reutemann oficial. Mas essa conquista marcará o início de novos conflitos. A notícia do envolvimento entre Afonso e Maria de Fátima chegará rapidamente aos ouvidos de Solange, que ficará profundamente abalada. A jovem não conseguirá acreditar que seu grande amor caiu nos braços da mulher que mais despreza. Indignada, ela tentará confrontar Afonso, mas será recebida com frieza. "Você não entende, Solange. As coisas mudaram", dirá ele, tentando justificar-se. "Mudaram porque você foi manipulado", rebaterá a moça, com lágrimas nos olhos. "Ela armou tudo para nos separar", acusará. Afonso, confuso, começará a ter dúvidas,
mas estará emocionalmente envolvido demais com Fátima para enxergar a verdade naquele momento. De volta à mansão de Celina, Maria de Fátima continuará a se aproximar da família de Afonso, tentando mostrar-se cada vez mais presente. Celina ficará surpresa com a desenvoltura da moça e começará a tratá-la com mais gentileza, sem saber das intenções escondidas por trás dos sorrisos e do discurso polido. "A senhorita é muito charmosa, minha querida. Afonso fala muito bem de você", comentará a matriarca em um café da manhã. Já Odete, cada vez mais desconfiada, decidirá confrontar a jovem, mas antes armará uma situação para testá-la. Convidará Fátima para um jantar de negócios da TCA em um restaurante sofisticado, onde todos os olhares estarão sobre a moça. A noite será um teste de fogo. Qualquer deslize poderá ser fatal. Fátima, no entanto, estará preparada. Escolherá um vestido elegante, se comportará com discrição e até citará autores franceses para impressionar os convidados. Odete ficará irritada com o desempenho da moça. "Ela é boa, mais esperta do que eu pensava", dirá, com olhar calculista. Nos dias seguintes, a relação de Fátima e Afonso se intensificará. Ele começará a fazer planos de viagens, falará sobre projetos e até cogitará apresentá-la oficialmente como sua namorada. A jovem ficará em êxtase, mas tomará cuidado para não demonstrar seu entusiasmo exageradamente. "Com ele, eu vou conquistar tudo o que a vida me negou", pensará, olhando-se no espelho antes de um encontro. Mas nem tudo sairá como ela planeja. Raquel, mesmo afastada da filha, começará a perceber que algo está errado. Ao ouvir rumores no mercado e na praia, começará a juntar as peças. A Fátima está se envolvendo com o Afonso? Mas ele estava com aquela moça tão educada, a Solange, dirá a si mesma. A descoberta deixará a cozinheira dividida entre a decepção e a vontade de proteger o rapaz, a quem aprendeu a admirar. Com o avanço do relacionamento, Solange e Raquel poderão se unir para desmascarar Fátima, expondo sua verdadeira natureza diante de Afonso. A guerra estará apenas começando e Maria de Fátima precisará usar todo o seu arsenal de charme, mentira e manipulação para se manter no topo. Afinal, quando se trata de poder, amor e ambição em Vale Tudo, nenhuma conquista vem sem um preço. E Fátima está disposta a pagar o que for necessário para não perder a posição que lutou tanto para alcançar. Mas o que Maria de Fátima ainda não sabe é que o terreno que pisa começa a se mover sob seus pés. A cada passo em direção ao prestígio que tanto almeja, ela acumula novos inimigos, desafetos e segredos perigosos. A máscara de boa moça pode até enganar por um tempo, mas em um universo como o de Vale Tudo, onde verdade sempre vem à tona, uma mentira pode custar caro demais. E quando a verdade vier à luz, e virá, o império que ela tenta construir com base em sedução e manipulação poderá desmoronar com a mesma rapidez com que foi erguido. Enquanto isso, Raquel observa à distância, ciente de que a guerra com a filha está longe de acabar. Solange começa a arquitetar uma reação. Odete Reutemann prepara uma armadilha. E Afonso, perdido entre o desejo e a razão, não imagina que sua vida está prestes a ser virada do avesso. O jogo está em movimento. E Maria de Fátima, agora no centro dele, terá que decidir até onde está disposta a ir para manter Afonso ao seu lado e o mundo a seus pés. Porque em Vale Tudo, o amor pode ser a porta de entrada. Mas é o poder que dita quem vence ou quem cai. Raquel dá uma surra em Maria de Fátima, rasga o vestido de casamento da filha e a humilha diante da elite carioca. A tensão explode com uma das cenas mais esperadas da novela. O confronto definitivo entre Raquel e sua filha, Maria de Fátima. Um acerto de contas que transcende o simples desentendimento familiar e se torna um espetáculo de dor, revolta e verdades escancaradas no seio da alta sociedade carioca. Tudo começa num clima de festa e aparente felicidade.
É o dia da última prova do vestido de noiva de Maria de Fátima, que se prepara para seu casamento com Afonso, herdeiro da poderosa família Reutemann. A mansão de Celina está decorada com requinte, flores brancas por todos os lados, costureiras ajustando os últimos detalhes, champanhe sendo servido às damas da alta roda, que acompanham a noiva com suspiros e comentários snobs. Fátima, deslumbrante, gira em frente ao espelho, exibindo o vestido de renda francesa, bordado com pérolas importadas, como se fosse a protagonista de um conto de fadas. Odete Reutemann, sempre altiva, observa com aprovação. Celina, embora tensa, mantém a aparência. É nesse momento que o inesperado acontece. Raquel surge na porta da sala principal. Usa uma roupa simples, mas digna. Seus olhos, porém, estão em chamas. O silêncio toma conta do ambiente. As damas da sociedade se entreolham, sem entender como aquela mulher ousa invadir um momento tão íntimo. Fátima se vira. Estaca. Por um segundo, seu rosto se contorce de ódio e surpresa. Sem esperar convite, Raquel avança pelo salão. Suas palavras saem afiadas, como facas. "Vim aqui fazer o que ninguém teve coragem. Falar a verdade!" grita. "Essa moça que vocês estão aplaudindo é a pessoa mais interesseira, falsa e desumana que eu já conheci. E é minha filha. Minha filha que me renegou, que me humilhou, que me trocou por um punhado de dólares e um sobrenome poderoso." O choque é geral. Afonso não está presente. Está resolvendo questões do casamento com o cerimonialista, mas Odete toma a frente da situação. Com um leve levantar de sobrancelha e um sorrisinho sarcástico, rebate. "A sua filha, minha cara, é uma moça excelente, que descobriu muito cedo que existe o nosso mundo e esse mundinho miserável no qual vocês chafurdam. Aceite, ela subiu na vida e você continua vendendo sanduíches na praia." Raquel sente o golpe como uma punhalada, mas não recua. Encarando Odete, responde com firmeza. "Pode comprar o mundo inteiro, dona Odete, mas não pode comprar o caráter. Isso é coisa que ou se tem, ou nunca se terá. E minha filha não tem nenhum." Maria de Fátima tenta intervir, diz que Raquel está descontrolada, que sempre teve inveja dela, que não suporta ver a filha vencendo, mas Raquel não se cala. Conta, diante de todos, como Fátima vendeu a casa da família sem seu consentimento, como a desprezou quando a viu vendendo comida na areia da praia, como a humilhou publicamente apenas por sentir vergonha de sua origem. Celina se levanta e tenta apartar, mas Odete manda que ninguém toque em Raquel. Para ela, aquilo se tornou um espetáculo divertido, um jogo de humilhação no qual ela se delicia em ver a mocinha do subúrbio sendo esmagada pela própria filha. Raquel se aproxima de Fátima, olhos marejados, voz embargada, mas firme. "Você me renegou, me vendeu, me trocou por uma fantasia, e agora quer fingir que tudo isso é amor? Você quer subir pisando na própria mãe? Você me matou viva, Fátima, e eu não vou permitir que faça isso de novo." A jovem, arrogante, responde com sarcasmo. "Eu fiz o que precisava. Eu nasci para brilhar e você para vender quentinha. Que culpa eu tenho se sou melhor?" A provocação é demais para Raquel. Ela avança, num impulso tomado de dor e indignação. A mão voa no rosto da filha. Um tapa forte, seco, que silencia tudo. Maria de Fátima recua, surpresa e enfurecida. "Sua louca!" grita, partindo para cima da mãe, que a segura pelos braços com força. "Me solta! Você vai estragar meu vestido!" E é exatamente isso que Raquel faz. Sem medir as consequências, puxa a barra do vestido, rasga com as mãos, desmancha os bordados, rasga a seda. As mulheres presentes gritam. A costureira entra em pânico. Fátima tenta se livrar, mas Raquel está transtornada. "Eu odeio você! Desgraçada, odeio!" grita enquanto puxa mais e mais pedaços da roupa da filha. Fátima cai no chão. A cena é caótica. Odete tenta manter a pose, mas até ela se levanta furiosa. Raquel, em prantos, olha para o que restou do vestido. Olha para a filha, agora desfigurada em sua arrogância.
Olha para as mulheres ricas em volta que a julgam como um bicho selvagem. Sem esperar que a retirem à força, Raquel se vira e sai andando pela porta da frente, de cabeça erguida, mesmo com os olhos marejados. Nos bastidores, a tensão não se dissolve. Fátima, no chão, grita por segurança, ameaça processar a mãe, mas a maioria das presentes está em choque. Algumas cochicham entre si, outras começam a questionar. Será que essa moça é mesmo quem diz ser? Odete, furiosa por ter seu evento social manchado por escândalo, promete vingança. Essa mulherzinha não sabe com quem está mexendo. Mas a verdade é que algo se rompeu naquele momento. A fachada de perfeição de Fátima se trincou diante dos olhos de todos, e não será fácil colar os pedaços. Horas depois, já sozinhas na mansão, Fátima e Odete discutem os próximos passos. A vilã tenta se recompor, jura que vai encontrar outro vestido ainda mais caro, mais belo. Mas há algo diferente em seu olhar. Um misto de derrota e medo. Ela acabou com o meu casamento, Odete. Eu quero que ela pague. Ela vai pagar, minha querida, diz a empresária com frieza. Mas não com escândalo, com elegância. A pior vingança é a que se serve em silêncio. Enquanto isso, Raquel se refugia na casa de Solange, ainda em choque. Desabafa com a moça, que tenta confortá-la. Mas a dor de uma mãe traída, que viu sua filha ser engolida pela ambição, não se cura tão rápido. Raquel sente que perdeu Fátima para um mundo que não a pertence. E mais, sente que, de alguma forma, falhou como mãe. No dia seguinte, a mídia começa a comentar o escândalo. A nota que sairia sobre o vestido exclusivo é substituída por manchetes sobre o ataque da mãe da noiva. Colunistas sociais se dividem entre defender a ousadia de Raquel e lamentar o vexame. Fátima tenta se reerguer com a ajuda de Odete, que mobiliza estilistas internacionais para recriar o vestido em tempo recorde. Mas o clima mudou. A segurança que a jovem sentia diante da elite se transformou em insegurança e comentários maldosos pelos corredores dos salões. As damas da sociedade, antes encantadas, agora cochicham sobre a mãe escandalosa da noiva e a origem duvidosa da futura esposa de Afonso. Na mesma medida, Afonso começa a mudar sua postura. O que era encanto vira cautela. Ele procura por Raquel, mas ela o recusa. Diz que não quer aproximação e que Fátima escolheu o próprio destino, mesmo que para isso tenha precisado destruir a própria família. Solange, solidária, acompanha tudo com olhos atentos e, em silêncio, se pergunta se Fátima finalmente mostrou quem realmente é. Raquel, por sua vez, decide retornar ao trabalho. Mesmo abalada, encontra forças para seguir. A humilhação pública serviu não como derrota, mas como reafirmação de seus valores. Eu perdi uma filha, mas não perdi a mim mesma, dirá, emocionada, ao lado de Solange e Sardinha, que se tornam seus grandes pilares. A fofoca se espalha por toda a cidade. O episódio vira pauta em revistas de fofoca, programas de rádio e até nos bastidores da TCA. Ivan, ao saber do ocorrido, tenta se aproximar de Raquel, mas a ferida ainda está aberta. O choque da traição de Fátima, somado à dor do rompimento com Ivan, forma um abismo difícil de preencher. Na mansão dos Reutemann, Fátima mantém o orgulho ferido. Mesmo com tudo desmoronando ao seu redor, ela se recusa a admitir seus erros. Ao contrário, começa a arquitetar um plano para dar o troco em Raquel e garantir que Afonso nunca descubra quem ela realmente é.